Capítulo 13. A Paraíba. Fala o garoto. Foi o início do fim. Depois que a quadrilha do atirador roubou o caminhão do alemão, o esquema do tio e do urubu nunca mais foi o mesmo. Eles batalhavam para reerguer o negócio e pagar a dívida com o atirador. Soube que deviam ao Sugar também, mas não sei por quê. Havia 5 anos que eu trabalhava com eles. 3 anos desde o roubo. Muita coisa muda em 3 anos. O primeiro presidente eleito pelo voto direto, desde 1960, tinha sido deposto. O vice assumiu e fez mais um plano de estabilização da moeda. Dessa vez, sem sequestrar o dinheiro do povo. E o novo presidente, eleito no primeiro turno, por causa desse plano, tinha tomado posse no início daquele ano. Tudo havia mudado no Brasil e o esquema continuava devendo. Eu vivia vendo fantasmas, tinha pesadelos com o atirador e com o tira também, que toda hora aparecia no jornal. O caçador de contrabandistas. O negócio andava um pouco e logo parava. Mais parava do que andava. Cada hora havia um motivo. Pista de pouso fechada no Paraguai por razões políticas, perseguições da Polícia Federal, falta de mercadoria, desavenças entre o tio e o urubu. Eu estava estressado por causa disso e Paula se ressentia comigo. Onde está o meu namorado? Ela perguntava. Onde está o cara por quem eu me apaixonei, que me levava para Foz, que dizia coisas bonitas no meu ouvido? Agora você anda sempre à beira de um ataque de nervos, sempre reclamando de tudo. Pouco mais de 3 anos de casamento. Nosso mundinho às vezes ficava cinzento. Com o início da abertura do mercado, 5 anos antes, novos esquemas de contrabando foram surgindo, muito maiores e mais rápidos, em Cumbica, Viracopos, no Porto de Santos. Declaravam bananas, traziam placas e memórias para computadores. Declaravam laranjas, traziam perfumes. Importadoras grandes se estabeleciam com sede própria, capital social e CNPJ. Substituíam a figura do contrabandista tradicional à margem da lei, do fisco, endereço desconhecido e cara de mau. Os sacoleiros se multiplicavam igual saúva. O contrabando formiga crescia. O porão da muamba mostrava cara, ganhava clientes e carga. Era a socialização da muamba. Em vez de uma dúzia de freteiros enriquecerem com o contrabando aéreo, milhares mordiam um pouquinho do bolo. Eu deveria achar isso legal, mas meus tempos de socialista tinham ficado perdidos nos corredores da faculdade. Eu vivia em conflito entre os ideais do passado e a merda da sobrevivência. Minha crença na democracia andava abalada depois do escândalo que derrubara o presidente. Talvez os milicos tivessem razão. O povo não sabia votar mesmo. Talvez o gordo também tivesse razão quanto à questão da seleção natural. Só sobrevivem os mais fortes. Ele dizia que, se pudesse, jogava uma bomba na ponte da amizade na hora do rush. Todas as terças e sextas, centenas de ônibus saíam de São Paulo e iam para a fronteira, lotados de sacoleiros. Os mais fracos iam se tornando fortes, contrariavam o gordo, sobreviviam e ascendiam na antiga ordem da cadeia alimentar. Fala a Paraíba. Eu subi no ônibus com o pé direito, como sempre fazia em todas as minhas viagens, e fiz o sinal da cruz com a mão esquerda. Era uma sexta-feira, 2 da tarde, sol a pino. Tanto calor que me fazia lembrar do meu norte. Vixe! De passagem, cumprimentei o motorista. Fiz uma careta de desânimo, mais engraçada do que desanimada, e desatei a rir. Ele riu também. Todo mundo sempre ria das minhas micagens.
Bora Paraíba pegar estrada. Mais uma, o motorista falou e eu respondi. Menos uma. Tinha ouvido isso em algum lugar, não sei onde. O movimento dos últimos meses tinha aumentado. Diziam que era melhor dos últimos tempos. Para mim era mesmo. Fazia 3 anos que o presidente, um nordestino como eu, tinha caído. O cara enganou todo mundo, pensei. Perdi meu voto. Mas esse negócio de liberar a importação foi bom para a gente. Isso não dá para negar. Mas o presidente novo tinha prometido fechar os ralos da economia. Eu não entendia bem o que ele queria dizer com esse negócio de ralo, mas pressentia que coisa boa não era. Algo me dizia que os ralos éramos nós. Junto comigo tinha mais uns 15 passageiros no Expresso da Muamba, todos conhecidos, parceiros, colegas, amigos de longa data. Nem bem o ônibus andou e começou a jogatina. Os gritos faziam eco no velho ônibus de guerra, mas ninguém se incomodava. Truco, ladrão! No toca-fitas, alto-falantes estourados. Tocava um pagodinho bacana. Eu cantava junto enquanto escovava meu cabelo ruim e via minha cara feia refletida na janela. Quando terminei meu penteado, ofereci café para Aparecida, que sempre viajava ao meu lado, minha velha amiga. Às vezes sócia em umas e outras, muitas vezes minha confidente. Abri minha térmica portátil importada enquanto a gente conversava. Era assunto que não acabava mais. 2 viagens por semana, ida e volta, 16 horas cada perna. 32 por viagem. Meu padim Padre Cícero, 64 horas por semana dentro do ônibus. A poltrona estreita quase não deitava. A noite não acabava. Vida de sacoleiro não é fácil. O povo vê a cachaça que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva. O ônibus saiu da marginal, entrou na rodovia e pé na estrada. Comemos em um posto, prato feito, qualidade de mais ou menos para menos menos. Tempero pesado, óleo à vontade. Vixe, era sempre assim. Mais tarde a gente fazia um lanche no ônibus. Biscoito, água e sal, seco, pão frio e coca quente. O que salvava mesmo era o café da minha térmica importada. Mas o pior não era o ônibus, nem a comida ruim. O fantasma de todo sacoleiro era a fiscalização. Isso sim me assombrava noite e dia que nem alma penada. Era dor de barriga e mais fervor nas preces. Mas a muamba pra gente era só um jeito de ganhar a vida. Um trabalho como outro qualquer. Não tinha patrão, não tinha cartão de ponto, não tinha carteira de trabalho, não precisava estudo, só esperteza. E a gente acabava ganhando mais do que num empreguinho qualquer. Naquele tempo, a muamba era que nem casa de pobre. Tinha sempre lugar para mais um. Quando anoiteceu, Aparecida tombou para um lado e eu para o outro. O problema é que sempre que a gente se virava, dávamos uma com a cara da outra. Vixe Maria, dizia Aparecida, pensei que era assombração. E eu, e tu acha mesmo que é muito bonita nessa escuridão, mulher? Nasci em Campina Grande, no estado da Paraíba, que tem uma bandeira escrito Nego. Dizem que foi porque o governador João Pessoa, assassinado mais tarde, se rebelou contra os desmandos dos paulistas em 1929. Não sei, não frequentei escola, por isso não posso dizer com certeza se isso é verdade. Passei a infância no sertão, naquela região. Cheguei a São Paulo aos 14, num pau de arara, com uma tia que queria trabalhar como doméstica. Isso faz mais de 20 anos. Eu posso dizer que sou praticamente paulista. Me casei em São Paulo, tive filho e separei. Casei de novo, tive mais um filho e separei. Casei. Bom,
Agora eu estou separada e moro na periferia, nos fundos da casa de um casal de velhos. Eu e meus 5 filhos, cada um de um pai. A caçula tem 3 anos e o mais velho 10. Mas minha tia e 2 sobrinhas adolescentes que ajudam no serviço da casa e na muamba. Volta e meia me lembro da minha infância no Nordeste, uns acontecimentos meio sem lógica, sem uma sequência certa, que vêm aos pedaços. Uma tapera de pau a pique, umas cabras que eram só pele e osso, o sol sempre a pino e os açudes sempre secos. Meu pai era um corpo sofrido com uma cabeça em cima, sofrida também. Minha mãe sempre esperando o bebê e ralhando comigo. Me lembro das brincadeiras no barreiro, das sovas à toa, da lata d'água na cabeça no lugar da boneca, da linha e da agulha no lugar do papel e do lápis. Não tenho saudade nenhuma daquele tempo, nem da mãe, nem do pai. Achava que balançando a cabeça conseguiria afastar essas lembranças, e balançava com vontade quando elas vinham em bando e sem permissão. Umas lembranças secas. Às vezes o balançar da cabeça funcionava, outras vezes não. Eu me sentia uma vencedora na cidade grande, quase uma rainha na edícula onde eu morava. As contas todas em dia, umas roupinhas novas todo mês, conta corrente na cabeleireira, carne e requeijão na geladeira. Chegava até a voltar com um troco da feira e tinha sempre uns trocados no bolso. Meus filhos nunca passaram fome, com a graça do meu padim. E, acima de tudo, a gente tinha água à vontade. Água até para lavar o chão. Chegamos à Foz do Iguaçu às 7 da manhã de sábado. No vidro da janela, eu me penteei outra vez. Depois, passei batom e 2 gotas de perfume. Importado. Não é porque eu era sacoleira que tinha que andar toda mulambenta por aí. A ponte da amizade fervia, fila de quilômetros para atravessar a fronteira. Por isso, a gente descia do ônibus e seguia a pé para o lado de lá. As pessoas andavam rápido, algumas corriam, trombavam umas nas outras e nunca pediam desculpas. Em cima da ponte, ventava forte, o vento chegava a me balançar. Talvez porque eu fosse seca como uma folha de outono, ou porque o vento era forte mesmo, não sei. Lá embaixo corria o rio, marrom, espumoso de vertigem. Do outro lado, no sentido Paraguai-Brasil, centenas de formigas já faziam o caminho de volta pela primeira vez no dia. Olha à frente, olha à frente! Carrinhos de mão passavam numa carreira adoidada. Levavam pacotes de cigarros nacionais, que iam para o Paraguai sem imposto e voltavam para o Brasil muambados, muito mais baratos. Ouvi dizer que a fábrica de cigarro é quem manda nesse esquema aí. Será que é verdade? Eu perguntei para a Aparecida desconfiada. Imagina, menina, coisa mais sem pé nem cabeça, isso aí é invenção desse povo. Para que a fábrica ia fazer isso? Ela respondeu. No fim da ponte, a menos de 100 metros da alfândega, eles arremessavam os pacotes lá para baixo, por um buraco que tinha na grade alta que fechava os 2 lados da travessia. Um grupo esperava junto à margem do rio. Pegavam alguns pacotes no ar. Mergulhavam para pegar os pacotes que caíam na água. Depois se embrenhavam no matagal e entravam em Foz, por umas trilhas espalhadas no meio do mato. Mais na frente, num trecho da ponte onde os larápios costumavam roubar os turistas que não conheciam direito o lugar, estourou uma briga. Eram as quadrilhas de sacoleiros que iam se formando por ali. Disputavam espaço, mediam forças uns com os outros. Do lado de cada ponte, sentido Brasil-Paraguai, eu parei para ver a confusão. A correria. Ninguém vai furar meu esquema sem me encarar primeiro. Um homem enorme gritou.
Brabo de verdade. Essa linha é minha, disse um outro. Um tapa, socos, pernadas 3x4, pancadaria. Dois homens pularam por cima da corrente que separava a rua da área de travessia de pedestres e zigue-zaguearam no meio dos carros, deixando para trás um comparsa que agora pedia socorro. Ajude, gente! Ajude que vão me matar! Outros dois homens tentavam agarrar ele, mas o danado esperneava e tentava a todo custo escapar. Acuda alguém, pelo amor de Nossa Senhora! Acuda que vão acabar comigo! As pessoas em volta desviavam da bagunça, saltavam para a rua, voltavam na contramão ou assistiam o pau de boca aberta. Ninguém se metia. Ninguém era louco de se arriscar. Passou um menino correndo, sacou um canivete e furou a bunda de um dos homens que tentavam segurar o condenado. O espetado urrou e saiu da confusão, apertando o traseiro com força. O sangue escorria, quente e vermelho. O menino continuou correndo e se enfiou no meio da multidão. Eu cobri o rosto, angustiada. Meu padim Padre Cícero, vão matar o homem? Nem sinal da polícia, nem brasileira, nem paraguaia. Só por Deus, disse a Aparecida, mas acho que ela não sabia que Deus não andava por aquelas bandas. Valei-me Nossa Senhora, que isso é terra de ninguém. Eu me lamentei, atracada à Aparecida. Nós duas ficamos ali paradas, não dava para se mexer. Apareceram outros 3 homens, do nada. Agarraram com força o infeliz que se debatia e pedia ajuda. Num segundo, ele voava por cima da grade com os olhos arregalados, os braços abertos, como se fossem asas inúteis. O rio lá embaixo, cada vez mais perto. Deu para ouvir um grito esganiçado, longo e dolorido, e depois um barulho grande na água. Os caboclos que estavam na confusão desapareceram de repente, enquanto o homem, que não tinha conseguido voar, era engolido pela água grossa do Paraná. Me contaram que só 1 hora depois a polícia brasileira apareceu. Examinaram o pedaço de gradil estragado, interrogaram os passantes, que, é lógico, não sabiam de nada, e foram embora. As mãos lavadas e abanando, os revólveres no cinturão. Quando cheguei em Cidade del Leste, eu tremia que nem vara verde. Uma ou outra lágrima escorria pelo meu rosto moreno e ressecado, como as minhas mãos e os meus pés. Só minha alma insistia em não secar. Acho que não era morena também, a alma. Não sei, mas imagino que a alma não tenha cor. Ou será que tem? Aparecida pediu um copo de água com açúcar num boteco e me deu. Tentava me acalmar no meio da confusão. As lojas atopetadas de gente, as ruas imundas, cheias de caixas de papelão empilhadas, toneladas de lixo de tudo quanto era lado. O trânsito parado, os carros passavam devagar, colados na calçada. Aqueles carros paraguaios velhos caindo aos pedaços, táxis que não acabavam mais, vans, furgões, fumaça de óleo diesel e de motor desregulado ou fundido. Eram centenas de bancas nas calçadas estreitas. Os camelôs gritavam, tomavam a frente do povo que passava e que tentava desviar deles. Mas eles imploravam atenção, puxavam as pessoas pela camisa para mostrar seus produtos. Perfumes falsificados, bebidas falsificadas, roupas de grife, italianas, americanas, feitas nos fundos de um quintal. Me disseram que Cidade del Leste era a segunda maior cidade do Paraguai, só perdia para Assunção, a capital, e que o Paraguai era um dos maiores importadores de computador
do mundo, mas que tudo que eles importavam ia para o Brasil de contrabando. Eu perguntei para Aparecida se ela achava que aquilo era verdade. Mas você também, Paraíba, parece besta, acredita em tudo que essa gente fala por aí? É claro que isso é mentira. Quando o susto passou, a gente foi a um banheiro dentro de uma galeria. Os subsolos eram úmidos e sem ventilação, cheios de becos estreitos e corredores sem saída. Tudo cheirava a mijo e umidade. Depois, mais calma, passei por várias lojas. Apanhava uma carga aqui, comprava uma encomenda ali, pechinchava por um artigo acolá. As vendedoras das lojas grandes me cumprimentavam. Mona Lisa, Biblos, Top, Casa da China. Eu sorria para elas. Fazia questão de ser simpática. Tinha pena daquelas índias. Apesar dos uniformes bonitos, elas trabalhavam que nem cavalo, o dia inteiro de pé e ganhavam mal para diabo. Eu contava piadas, tomava café com todo mundo. Por isso, por onde passava, encontrava minhas encomendas separadas, conferidas e embaladas. É lógico que a maior parte das coisas não era minha. Era tudo dos meus clientes, tudo gente graúda, comerciantes de São Paulo, varejistas, pequenos distribuidores e por aí vai. Alguns me davam o dinheiro para as compras, confiavam em mim. Estão pensando o quê? Que eu era qualquer porcaria? Agora, para outros, eu só servia como a mula que carregava as mercadorias deles para o Brasil. Contratei um carregador na rua e levamos tudo para o pátio de uma galeria. Os dias eram curtos e corridos. A gente almoçava na rua, em qualquer lugar, qualquer biboca. Depois do almoço, todo mundo que viajava no meu ônibus se encontrava no pátio da Lai Lai. Cada um trabalhava com um tipo de produto. Eu tirava as minhas mercadorias das caixas e misturava com as dos outros sacoleiros. Fazíamos de conta que cada um levava um pouquinho de cada produto, para confundir a fiscalização. Depois embalava tudo de novo naquelas bolsas grandes e coloridas ou pretas, de lona vagabunda, que sempre apareciam na televisão quando acontecia alguma apreensão. No fim da viagem, nós separávamos tudo outra vez. Minha especialidade era cosméticos. Tinha gente que trazia brinquedos, tênis, cigarros, bebidas, eletrônicos. Para levar a muamba de avião, os caras cobravam por peso. Os produtos mais baratos e mais pesados ficavam caros demais. Essa era a parte do contrabando que os sacoleiros tomaram conta no começo. A mercadoria mais pesada, volumosa e barata. Depois, a gente foi melhorando e começou a trabalhar com produtos mais caros também, no risco. Relógios, informática, perfumes. Era meter tudo no ônibus e rezar. Alguns caíam nas fiscalizações da Receita Federal, na ponte, no barracão, no pente fino. Outros passavam. Era como uma loteria. Quando eu terminei o trabalho, sentei num canto para fumar um cigarro. A roupa do meu corpo só faltava andar sozinha de calor, de suor, de desodorante vencido. Depois de caminhar quilômetros para cima e para baixo pelas ruas de Cidade do Leste, pelas lojas, pelas ruelas, meus pés ficavam cheios de bolhas e com um chulé do cão. Vixe! No fim da tarde, o ônibus estava nos esperando do lado paraguaio. Embarcamos com a muamba. Eu estava esgotada, as pernas inchadas, os pés esfolados. Minha cabeça girava com a lembrança do homem morto na ponte, dos meus filhos em casa, esperando, inocentes. Me penteei, dessa vez olhando para um espelhinho novo que eu tinha comprado na casa da China. Importado, coisa boa. E me apeguei com o meu padim Padre Cícero numa oração sincera. Mas alguém chegou dizendo que corria o boato de que ia haver fiscalização no barracão.